Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Pesquisa em Educação, uma abordagem prática. Na aula de hoje aqui, a gente vai falar do teste com duas proporções, né? Ou seja, a gente está pegando assim uma, uma determinada população, né? A gente está vendo uma proporção, né? E depois a gente vai fazer um outro teste aqui e vai verificar uma outra proporção, né? Mas como é que a gente faz isso, né? Você imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui prático, né? A gente está testando a eficácia de uma vacina, tá? Então, de uma nova vacina. O grupo de controle e o grupo de teste tem 100 indivíduos, né? Então, você tem aquele grupo de controle, tem um grupo de teste aqui, né? Lembrando que esse grupo de controle e grupo de teste são amostras aqui, né, de população, né, que se representa uma amostra de população de não vacinados e uma amostra de população de vacinados, né? Bom, aí o que acontece, né? Ah, o nosso grupo de controle, ele recebe a injeção de um placebo, tá bom? E o grupo de teste recebe a vacina real, tá? Então, 80% dos indivíduos do grupo de controle e 10% do grupo de teste foram infectados. Então você foi, deu a vacina, né? Aí passou, sei lá, alguns meses, né? Aí depois você verifica de novo e você fala, olha, 80% do grupo de controle aqui foi infectado, né? E 10% do grupo de teste foram infectados, né? Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui que o número de infectados é menor, né? Então, olha, caiu o número de infectados, a proporção de infectados, né? Então, é isso que a gente vai testar, né? No primeiro, no grupo de controle, o número de infectados era 80, né? E no grupo de teste aqui, ele passou para 10, né? Então, reduziu, né? Bom, como todo teste, o teste de duas proporções aqui também tem as condições, né? Bom, condição aqui é sucesso e fracasso primeiro, né? Os valores possíveis, né? Então ele foi infectado ou não foi infectado? Ok, né? N vezes P chapéu e N vezes Q chapéu tem que ser maior que 5. Mas o que é esse P chapéu e Q chapéu? Né? São os valores da proporção nas amostras, né? Então, né, a amostra era 80% no primeiro caso, né, e 10% no segundo caso aqui, né? Então é o número de indivíduos sobre o total, número de indivíduos sobre o total, tá? Bom, né? Moral da história, né? Vamos verificar aqui as condições, né? Então eu tenho aqui que o P1, que é é da proporção 1, né, do P chapéu 1, né? Era 80% e o Q1 é 20%. O P2 era 10% do grupo de teste aqui, né? E o Q2 é, né, 1 menos 10, 100 menos 10, 90%, né? Então, se você fizer as contas aqui, o NP e NQ, né, deu 80 por primeiro, 20 por segundo, 10 por terceiro, né, quarto aqui, então, ok, todos aqui, NP vezes NQ é maior que 5, né? Então, nesse meu teste aqui, eu atinjo aqui eu atendo aqui os meus requisitos para a realização do teste, né? Bom, aí para realizar o teste é só uma linha de código no R, tá? Então isso é extremamente simples, é próprio teste, né? Só que aqui tem uma pequena diferença aqui, né? Aqui é o seguinte, o N você coloca aqui como um vetorzinho, né? Então, N quantos elementos tem? 100, os dois grupos têm 100. Poderia ser grupos de tamanho diferente, um ter 100, outro ter 120, mas no nosso exemplo aqui os dois têm o mesmo tamanho, né? Bom, né? Aí você vai escolher o que você quer fazer a proporção, né? No caso, eu estou comparando aqui o do segundo grupo, né, que é o de teste, com o grupo de controle, né? Então, se o segundo grupo aqui ele está menor que o primeiro grupo, eu estou comparando este com este aqui, a alternativa é menor. Se eu fosse comparar ao contrário, a alternativa seria maior, né? Então, estou falando assim, olha, x é menor que o y, né? Ou seja, a proporção do grupo de teste é menor que a proporção aqui do grupo de controle, tá bom? Então, quando eu vou realizar o teste aqui, eu estou chegando que o meu valor de P dá muito menor que 0,05, aproximadamente zero, né? Então a gente rejeita a hipótese nula. A hipótese nula é que as duas proporções eram iguais, portanto a gente aceita
a hipótese alternativa, que é a proporção do segundo é menor que a proporção do primeiro, ou seja, a vacina foi eficaz. Então isso aqui foi bastante interessante, eu acho, esse exemplo aqui, porque foi uma situação que a gente viveu aqui na Covid-19, né? Em que eram realizados testes com as vacinas, né? E estava todo mundo querendo saber, né, da eficácia da vacina, aí, né, se a proporção diminuía ou não. E o Brasil inteiro estava acompanhando isso, né? E você vê, em R aqui é um teste bastante simples. Vamos para o R aqui então, né? Pegando aqui o teste com duas proporções, é só essa linha de código aqui, né? Prop teste, né? E colocando a forma que eu expliquei, né? Prop teste aqui, você vê o valor aqui menor que 0,05, tá? Bom, então é isso, pessoal.